Eu trouxe minha filha aqui para a aula de ginástica dela e estou refletindo sobre uma coisa que eu escutei. Eu não sou de ler a Bíblia e eu também não entendo muito bem, mas tem uma parábola que você precisa escutar. Mesmo você que não é religioso, mesmo você que não acredita nessas coisas, você precisa escutar essa parábola e aprender o que ela tem para ensinar. Principalmente você que tem família, que tem filhos, que tem um cônjuge, você precisa escutar isso. E a parábola, Jesus falou sobre os talentos, que conta a história de um proprietário muito rico, tinha muitas posses, muitos bens, e aí ele tinha que fazer uma viagem, e para não deixar os bens dele parados, o que ele fez? Ele pegou alguns funcionários e aí dividiu esses funcionários de acordo com a capacidade de cada um desses funcionários. Para um funcionário ele deu 5 talentos, para outro ele deu 2 talentos, e para um ele deu 1 talento. Lembrando que, de acordo com a passagem, 1 talento naquela época era equivalente a 20 anos de serviço de uma pessoa normal daquela época. Então, mesmo a pessoa que recebeu 1 talento, recebeu muita coisa, que é um dos ensinamentos dessa parábola, que o pouco também é muito. Enfim, quando o patrão chegou, quando o proprietário chegou, ele foi atrás do primeiro, o primeiro que tinha 5 talentos, ele conseguiu multiplicar e virou 10 talentos, ele multiplicou mais 5, virou 10 talentos. O outro que tinha 2, ele fez mais 2 talentos, teve que devolver 4 talentos. E o que tinha 1, ele apenas ficou com medo de perder o que ele tinha, ficou com medo, de perder, de alguém roubar, de acontecer alguma coisa. Então o que ele fez? Ele escondeu os talentos dele. E aí com os outros, o patrão ficou muito feliz e aí falou, vamos comemorar juntos, vamos fazer um auê aí, sei lá. E com o outro, ele ficou muito indignado, principalmente porque esse que recebeu 1 e não multiplicou, ele usou da justificativa, da desculpa, que ele recebeu pouco, que foi injusto, e aí a parábola nos ensina, que é o quê? Que o pouco é muito, como eu falei, um talento daquele lá era equivalente a 20 salários naquela época. Uma correção, 1 talento é o valor em dinheiro de 1 ano de um trabalhador recebendo aquele salário daquela época. Então, 1 talento é muito dinheiro. Então, se 1 talento é equivalente a 20 anos de salário de um trabalhador normal, 5 talentos é equivalente a 100 anos. Continuando. Então o patrão ficou muito indignado, chamou ele de servo infiel, chamou ele de mau, porque ele não fez o que o patrão queria, que era não deixar os bens parados, que ele continuasse aperfeiçoando aquilo que o patrão deixou na mão dele, que foi uma honra o patrão ter confiado nele. E os talentos que isso quer dizer, imagina o que são os talentos? São os nossos filhos. É o nosso cônjuge, é a nossa família, e a gente não cuida disso adequadamente. Muitas vezes a gente faz como o servo infiel, em vez de aperfeiçoar. Lembra quando você teve seu filho? Lembra quando você teve seu filho? A festa que foi, os planos que você fazia, as coisas que você pensava, eu vou investir esse tempo no meu filho para ajudar ele a fazer isso. E depois foi passando o tempo, você foi ficando indiferente. Foi passando o tempo e você foi acostumando com aquilo, entendeu? Você às vezes nem esconde o talento, mas você não aperfeiçoa ele, você não investe. Lembrando que o talento, nesse caso dos filhos, da família, não é para você sair por aí multiplicando o número de filhos igual um louco, não, igual um coelho, sair multiplicando o número de cônjuge, o número de famílias, não. É você multiplicar as potencialidades, aperfeiçoar as potencialidades, os talentos que o seu filho, que sua família tem, que pode oferecer para o mundo e fazer repercutir na vida das outras pessoas e em todo esse mundo aí que a gente tem, que está cada vez mais caótico. Quantas vezes eu observo por aí a criança criativa, a criança está ali desmontando alguma coisa porque ele tem uma grande criatividade, dá trabalho, mas você vai lá e pá, bate no menino, não mexe nisso aí nunca mais e pronto, bloqueia até o talento que a criança tem. Quantas vezes a gente deixa de ir para casa para poder ir para a rua, sei lá, porque você já acostumou com a casa, aquilo ali é indiferente para você e você prefere ir para a rua, estar com a galera, aprontar, ficar lá no happy hour, do que voltar para casa com sua família.
Tirando que quando você está nesses ambientes, a chance de você cometer algum processo de traição, pensando que você está traindo só o seu cônjuge, quando na verdade você está traindo é a família inteira, está traindo seus filhos, está traindo seus parentes. Quantas vezes a gente não usa o talento da maneira adequada? Os nossos filhos, a nossa família são dádivas. São talentos que Jesus deixou, que Deus deixou nas nossas mãos. Ou se você não acredita, são dádivas que a vida concedeu a nós. E será que a gente está tentando realmente fazer por merecer aquilo que a nós foi concedido? Ah, meu filho dá trabalho demais. Um dos ensinamentos dessa parábola é que quando a gente tem um talento e a gente tenta multiplicar ele, como a parábola até diz, se você pudesse até deixar com os banqueiros lá, em vez de ter escondido, pelo menos lá iria render juros. Será que a gente está mais atrapalhando a nossa família? Será que a nossa família tem a sorte de ter a gente lá? Ou tem o azar de ter a gente como pai, como líder? Isso a gente precisa refletir. E a parábola diz ainda mais, que as pessoas que tinham muitos talentos e multiplicaram, vão receber ainda mais, que aquilo lá que eles multiplicaram não chega nem perto de tudo que ainda está por vir. E o que tinha pouco vai ser perdido, vai ser retirado dele, o que tinha pouco e não honrou, e vai passar para os que têm muito, porque os que têm muito, pelo menos lutaram, aumentaram as capacidades deles, e eles merecem receber mais, porque eles vão fazer mais com aquilo que a eles foi dado. E a parábola mostra que, assim, todos mereciam talento, até o que tinha pouca capacidade, porque os talentos foram dados de acordo com a capacidade de cada um. Mas o que tinha pouco talento, ele podia ter buscado orientação. Como você pode pegar um livro e ler sobre família, ver vídeos sobre isso, como criar filhos, como que eu posso ajudar a desenvolver o cérebro do meu filho, como que eu posso ser uma pessoa melhor dentro do meu lar. Tem tanto vídeo por aí. E aí, as capacidades, o que mostra é que as capacidades, a gente tem o poder de aumentar essas capacidades. E quanto mais aumenta a capacidade, mais eu vou fazer o talento multiplicar, mais eu vou merecer aquilo que eu tenho. Os nossos filhos são dádivas. São dádivas. E não é porque eu tenho que ser o patrocinador, que eu tenho que pagar boletos, que eu posso justificar isso para me ausentar da vida dos meus filhos. Eu tenho que abraçar essa responsabilidade, porque eu sou o treinador dos meus filhos. Eu sou o líder na minha família. E a minha família tem que ter sorte de me ter lá e não ter o azar. Que a gente possa refletir nessa parábola e possa fazer por merecer tudo isso que a gente tem. Porque família é construção diária. E de tijolinho em tijolinho a gente vai construindo e ajudando os nossos filhos a construir o futuro que eles vão vir a ter.